Eu sou Samantha Salum e a gente começa mais um episódio do DF Pode Mais. No programa de hoje, dois convidados especiais. A gente vai conversar, bater um papo sobre o setor de bares e restaurantes no Distrito Federal, um dos setores mais aquecidos, porém que também enfrenta muitos desafios. E hoje um encontro de gerações aqui, com dois empreendedores, uma jovem empreendedora, Lina dos Santos, do Quanto Café e Torrefação, e Jael Silva, presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes do Distrito Federal. Bem-vindos, Lina e Jael. Lina, você conta um pouco para a gente a sua trajetória como empreendedora e por que partir para esse ramo do... Você tem um café, mas que é um bistrô também. Conta para a gente um pouquinho da história do Quanto Café. Bom, primeiro, que espaço necessário, né? Aberto ao diálogo. Obrigada pelo convite. A ideia de abrir uma cafeteria é porque eu amo Asa Norte, cresci, vivi por ali. E a cafeteria é uma das formas de comércio de estarmos mais conectados ao nosso local, né? Nós que amamos tanto o nosso quadradinho, na verdade, a célula do quadradinho, ela começa na quadra, né? Ou na rua, no bairro. E para cuidar do quadradinho, a gente precisa primeiro cuidar dos pequenos quadradinhos que formam esse Distrito Federal. E o comércio, ele é uma forma, obviamente, de renda, claro, mas também de retribuir, de inserir a sociedade, os vizinhos, empregar pessoas e fazer a vida acontecer ali onde é mais importante, que é onde vivemos a maior parte do dia. E durante muito tempo, né, se falava assim, as pessoas que chegavam em Brasília de fora e tinha aquela imagem de que Brasília não tem vida, Brasília não tinha vida, Brasília não tem esquina, uma grande besteira, uma das conexões, né, que o brasiliense tem, o grande ponto de encontro que o brasiliense tem são os bares, os restaurantes, os cafés, onde a vida acontece, onde conexões são feitas, amizades, bons momentos. Jael, você fez parte dessa história, né, do DF, na capital federal. Você foi dono de um dos restaurantes mais tradicionais aqui da cidade, que era o Carpe Diem, né? Um local também cultural, como Quanto Café, uma coisa que eu percebo que vocês dois têm semelhantes no perfil do empreender, é que a Lina tem o Quanto Café, ele é um local de diversidade cultural e de promoção da cultura, onde livros são lançados, onde tem exposição de arte. Como o Carpe Diem foi referência para os lançamentos de livro, para a literatura, para essa efervescência cultural da cidade. Já eu lembro um pouquinho dessa história do Carpe Diem e do seu empreendedorismo aqui no DF. Essa história do Carpe Diem é uma história muito interessante, que às vezes as pessoas pensam que quando você tem uma casa de sucesso, que aquilo nasceu do acaso. E nem sempre as coisas são assim. Na verdade, é um trabalho prévio, né, um programa, um projeto desenvolvido entre nossos sócios da época, em que nós identificamos o que nós queríamos para a cidade. Primeiro ponto é isso aí, até corroborando aqui com o que a Lina acabou de dizer. Nós nos sentimos brasilienses. Eu me considero brasiliense, cheguei aqui muito jovem, em 1961. Então eu vivia toda essa mudança da capital e nós percebíamos naquela época, na década de 90, que não tinha uma casa em Brasília que pudesse atender um certo público jovem e não só especificamente jovem, mas pudesse trazer a família para próxima, a questão da cultura, a questão da política, esse envolvimento todo que Brasília naturalmente tem. A cidade tinha esse envolvimento, mas não tinha um espaço próprio. Ou era um local que só tinha um político, um determinado restaurante, que ali só ia né? Ou esse local, vamos chamar assim, de múltiplo, não existia na cidade. Daí nasceu, inclusive, o próprio nome, né? Que é uma coisa interessante, que foi uma discussão muito forte entre nós sócios, que é aproveite o dia, ou seja, você tirar o máximo possível daquele momento que você está vivendo. Eu acho que isso também foi uma coisa que ajudou muita gente. E pegamos, então, essa questão de que lá já, na verdade, o Carpe Diem foi muitas coisas ao mesmo tempo, cada um num determinado espaço de momento, né? Mas essa parte cultural realmente foi a parte que
a gente fez assim com o maior prazer, né? Porque nós fazíamos também exposições de quadros, né? De todo quanto é tipo de artista. E assim, sei lá, centenas de milhares de lançamentos Fez vividos muita lá. história, Muita fez história, história. muita história. Quando a gente pensa em bar, restaurante, cafés, a gente pensa assim, digamos assim, o público, né? Em comida boa, em brindes, em alegria. E a gente, digo, o cliente chega com tudo ali pronto, né? E para viver uma boa experiência, um bom bate-papo com os amigos, um encontro com a família. Mas vamos contar o que está por trás, né? Todo esse bastidor de como é fazer, como é desafiador fazer uma operação, essa operação comercial, essa operação para que tudo funcione, para que se tenha uma equipe bem formada, para como manter o empreendimento, digamos, legalizado em termos de imposto. É um setor que parece que é fácil de empreender. A gente sabe que é verdade que é o setor em que é a porta de entrada. Quem pensa em empreender já logo pensa, vou abrir um restaurante e um café, e depois, quando começa a perceber que o dia a dia é de muito trabalho, se assusta? Como é que é a sua experiência, Lina? Interessante que o Jael comentou que tudo ali começa com um sonho, um plano, tudo é planejado, escolhido, pensado. Quando nós pensamos o quanto, por exemplo, nós escolhemos um ponto em que fizesse todo o sentido a área externa, área verde, para agregar, né, a vizinhança e fazer uso dos espaços de Brasília, né? Inclusive, para quebrar essa ideia de Brasília não tem espaço público, esquina, não tem, né, abertura para o transeunte, para o público, e temos sim. Então, a escolha do ponto começa aí. A partir desse momento vem as dificuldades, porque é tudo muito bonito, né? Mas nos bastidores tem muito desafio. Um deles é manter a organização do lugar, manter a segurança, ter ali a integração com a vizinhança, que às vezes é preciso muita comunicação bem feita para que entendam o nosso propósito ali, né? Muitas vezes o comércio é visto como alguém que está ali para ganhar dinheiro. Mas não tem como pensarmos em vida na cidade sem pensar em comércio. Não existe cidade sem o comércio. Né? Não tem comércio sem cidade. Nós somos o mesmo micro espaço que vivemos ali, encontrando formas de todos ganharem, né? Dividirem, por vezes, os esforços. Então, cuidar de uma área pública, manter os espaços todos dentro da dignidade humana, né? Aqui em Brasília, por exemplo, somos abertos ali para a rua, para comercial. Jael deve ter vivido muito isso. Até vendedores ambulantes passam. É a questão de você dar água, de você ter um banheiro para poder oferecer. A questão de o cliente chegar e estar tudo muito organizado, sem que ele veja o que está por trás de toda essa comunidade ali, porque temos uma comunidade que não faz parte do público que está comprando, que vai ali para pagar por um café, por um prato de comida. Muitas vezes ele está ali vivendo também daquele microcosmos, né? Ele está vendendo no seu espaço. Tudo isso é muito desafiador. E especialmente aqui em Brasília, com relação à amizade que deve ser feita entre a quadra residencial e comercial. E é uma questão, assim, acredito que de muito desafio. Falo aqui pelo plano piloto, que é onde eu tenho comércio, mas acredito que seja também no entorno. É essa relação, né? Entre o comércio e o morador. É uma questão sensível, né? Porque eu acho que é possível, sim, a gente tem tantos bons exemplos de uma convivência harmônica entre a comunidade que mora ali perto daquela comercial e as atividades comerciais. E uma podendo se beneficiar da outra, né, Lina? Como você estava falando. Jael, pelo sindicato, quais são as principais queixas e demandas que os seus associados lhe enviam dos desafios e das dificuldades que é manter o negócio? Nossa grande dificuldade é exatamente a interferência do Estado nos nossos negócios. Esse é o nosso grande problema. E aqui, Estado, diga-se, legislativo e executivo. Todos eles sempre, através de decretos, ou através de leis, através de projetos de leis, acabam interferindo nas nossas atividades, né?
E a gente tem uma centena de exemplos de que nós tivemos que trabalhar incessantemente e até com uma certa insistência, vamos dizer assim, para que derrubassem determinados projetos que contrariavam profundamente os nossos interesses. Ou seja, trazendo para o empresário custos e despesas e providências que não nos competem para a nossa expertise. Quando eu resolvi ser empresário, e a Lina também, eu tenho certeza que ela não esperava ter que cuidar de segurança pública. Não esperava. E hoje estão querendo nos imputar a questão da segurança pública. Tem projeto de leis aí que manda você iluminar a rua próxima ao seu estabelecimento. Isso é claro que não passou ainda, mas nós tivemos que fazer uma interferência lá. Então, assim, eu percebo, assim, respondendo concretamente, esse é o nosso grande problema. Quer dizer, o governo, quer dizer, o governo, o legislativo, em vez de contribuir para apoiar os empreendimentos, acabam criando cada vez mais entraves e mais obrigações que sobrecarregam o empreendedor. Seria Vou te isso? dar um exemplo concreto. Nós estamos preparando, vamos lançar o ano que vem, a nossa agenda parlamentar aqui no Distrito Federal. Nós já fizemos levantamento. Se eu falar para você que tem 102 projetos na Câmara Legislativa aqui, 102 projetos na Câmara Legislativa, todos eles inventando coisas novas. Talvez 4 ou 5 não, mas todos eles falam, quando fala bar, restaurante, hotel, etc. Mais obrigações, mais exigência, mais isso, mais bariátrica. Quem fizer bariátrica não paga, criança não paga, acompanhante de criança não paga, dá cafezinho de graça, água de graça. Água de graça, para ter uma ideia, que é uma coisa que no mundo inteiro muita gente fornece. Precisa de fazer uma lei para você dar uma água de graça? Eu não consigo entender isso. Chega no bar, a pessoa me dá um copo d'água, quem é que vai se negar a dar? O famoso comércio não nega. O comércio não nega. Aí tem que dar tem que dar. Aí o outro fala assim, vocês não dão banheiro para garis. Lá vai fazer um banheiro para garis. Exato. Você tem que dar acesso ao banheiro para garis. Eu te pergunto, um restaurante sofisticado, como é que o gari vai entrar lá dentro às 8 horas da noite, as pessoas jantando? Então, assim, são as coisas. E quando você vai perguntar a origem, por que este fato, não existe elemento suficiente para você concordar com o projeto. Um embasamento, não né? Não tem embasamento. Porque eu recebi uma denúncia. Tá, então me diz quem é a denúncia. Não tem. Alguém soprou no ouvido e ele achou que tinha que fazer uma lei. O que parece, Jael, é que alguém fica pensando, como eu posso apresentar uma novidade? E não tem embasamento. Agora eu te E aí vira um excesso de leis, um emaranhado e às vezes... Eu pergunto para você, Samantha, como que nós, no sindicato, podemos evoluir com essa quantidade de projetos? Como? Nós ficamos o tempo todo apagando incêndio. E agora estamos mais uma vez apagando mais um incêndio. Qual é a questão dos puxadinhos? Dos puxadinhos. Das demolições que são as demolições que estão programadas para serem feitas aí. Nós estamos até pedindo, fazendo um apelo aqui para o secretário lá do DF Legal, marcar uma reunião, parece que vai sair a semana que vem, vamos levar alguns empresários que estão sendo afetados por essa ação que foi do Ministério Público, é uma ação bastante antiga, 95, 98, mas que já está transitado em julgado, e agora tem um programa, um planejamento de demolição. Ora, tem empresário que nem tem conhecimento dessa demolição, porque já tem a 3ª ou 4ª casa naquele lugar, de uma coisa que foi lá em 1995, né? Então, para que ele nos dê, a todos os empresários, uma oportunidade de dizer assim, olha, tá aqui, então vou dar uma oportunidade para vocês têm 30, 60 dias para se adequar à lei que está em vigor. Ora, eu acho que isso é o mínimo que pode ser feito. E eu acho chegar a um acordo, chegar-se a um acordo. E você tocou num assunto bem sensível, porque a maioria das pessoas também não entende, ao mesmo tempo que as pessoas gostam de frequentar bares e restaurantes, gostam de espaço, quando fala a palavra puxadinho, que realmente é uma palavra depreciativa e realmente tem coisas irregulares que não podem ocorrer, a invasão de área pública, mas também há a questão de que nem todo empresário invadiu a área pública por má fé. Como separar esse joio do trigo? Quer dizer, historicamente, o que aconteceu, o que está acontecendo? Porque existe uma lei, o GDF sancionou uma lei para regularizar essas ocupações com regras e contrapartidas do empresário. Como é que está isso atualmente? Explica para quem é um cliente, é um consumidor, para quem é um morador e olha isso e o que é essa tão falados puxadinhos? Então, assim, nós tentamos, a partir do momento que Brasília tem essa dificuldade comercial pelo tamanho das lojas, isso é uma característica que todo mundo reconhece, todos reconhecem.
que gostam de Brasília, a parte de arquitetura reconhece, os institutos reconhecem, ou as entidades reconhecem. Houve a necessidade de começar a fazer um certo crescimento. E isso foi acontecendo, foi acontecendo. Num determinado momento, nós nos reunimos, inclusive a FEIComércio teve um papel importantíssimo nisso na época, e eu participei desde o primeiro momento disso aí, apesar de não estar no sindicato ainda, mas quanto empresário, que eu tinha mesmo uma dificuldade lá no restaurante Carpe Diem, uma parte era área pública, nós começamos a trabalhar o que seria melhor e que seria possível e que o governo entenderia que poderia ceder para que atendesse, vamos dizer, a grande maioria dos empresários que estavam com ocupações irregulares. E, diga-se de passagem, temos aí um fator complicador, que é o IFAM. Cidade tombada, não pode mexer em nada. Então, só para você vencer a resistência do IFAM de aumentar os 6 metros ali atrás, foram 10 anos. Mas hoje é possível, quer dizer... Hoje está sacramentado isso. A lei está em vigor, né? Nós tivemos que fazer uma alteração nela, se não me engano, há 2 anos atrás, porque tinha ainda algumas incompatibilidades com o desejo do empresário, com o próprio governo de executar algumas coisas que constavam na lei, mas hoje ela está aí. Então, o que o empresário tem que fazer? Tem que cumprir a lei, porque não tem outra alternativa. A gente não tem como descumprir uma coisa que nós batalhamos, todos nós batalhamos. Ah, mas não me atendeu. Ora, não vamos atender 100%. E aí, sendo mais incisivo na resposta para você. E o empresário, a partir do momento que o negócio dele começa a evoluir, aqueles 6 metros para ele são insuficientes. Ele puxa mais 3. Não pode. Daqui a pouquinho ele puxa mais 3. Então é preciso que o empresário tenha essa consciência. Quer dizer, o sindicato agora, no momento, está buscando uma mediação com o governo, que, por uma decisão judicial, está sendo pressionado, obrigado a fazer essas demolições. Exatamente. E o sindicato está pedindo, então, essa reunião com o DF Legal para ver se pede um prazo para que os próprios empresários consigam se adequar e não sejam surpreendidos com o trator. Demolição. Isso, chegar na porta. Mas eu acho importante também essa mensagem que você passa aos empresários, que o que foi possível se conquistar nesse avanço de ocupação já foi conquistado, é o que está na lei, e não adianta, digamos, agora chorar, né? Não adianta o cara falar assim, mas aí vai acabar meu restaurante, meu amigo, como diz o outro. Porque você foi além daquilo que lhe permitia, né? Se você tinha um tamanho de casa, e nós temos centenas de exemplos na cidade, infelizmente, hoje, que extrapolaram, né? As coisas estão assim meio absurdas. E eu defendo os empresários o tempo todo, a minha função do sindicato é fazer isso. Mas também eu não posso ser omisso em dizer para eles o que é que eles têm que cumprir. Eles precisam de cumprir a lei. Porque não adianta chegar no sindicato, então agora vamos tentar regularizar. Podemos até tentar num projeto de lei, melhorar, né? Vamos passar por uma dificuldade muito grande, que é um projeto demorado, você tem que convencer diversos segmentos em aumentar mais aquilo que não era nem possível ter aumentado, você quer aumentar mais. Quer dizer, já foi uma grande conquista. Não é fácil, esses né? 6 metros. É um desafio enorme. E como você disse, serão mais 10 anos de discussão. Então, esse demorou 10 anos. Puxa. Por enquanto, é melhor se adequar ao que a lei já estabelece. O governo não vai ter saída. Ele porque é uma decisão judicial. Transitada nem julgada. Ele vai ter que chegar lá, como já fez aqui na 300. E ações do início da década de 90, né? A 302, já foram na 302, já foram na 210. Vai lá ver quantos derrubaram lá. Todos, praticamente. Sul, né? Todos foram derrubados. Todos que estavam na relação. Ações antigas. E a Xê contratou de roupa, acabou. Agora, uma coisa que eu percebi também, que vocês falaram, mas acho que é importante a gente até dar exemplos bem práticos e para quem está nos ouvindo entender, principalmente a comunidade perto do comércio, dos bares, dos restaurantes. Que existe um projeto da administração de Brasília, que é o Adote uma Praça, né? E que a gente percebe o seguinte, que áreas que o governo não consegue, não dá conta de manter a limpeza, manter a iluminação, enfim. E, às vezes, é o setor privado que, ao ocupar um espaço que estava abandonado, então nós temos os exemplos dos chamados becos na W3, que temos também exemplos na própria Asa Sul, Asa Norte, que
às vezes a área ali, o ponto comercial não está ocupado, vira ali um ponto abandonado, o governo não limpa, não tem iluminação, acaba virando ali até áreas perigosas, e aí a gente sabe que tem que ver, muitas vezes vem um empreendedor, assume aquele ponto e garante ali um mínimo vamos digamos assim, de urbanização e de condições, e acaba virando até um resgate de um espaço para a vizinhança daquele local, que antes estava convivendo com um lugar abandonado, e agora pode... Como é que vocês... A gente tem esse exemplo no Quanto Café. Conta, Lina, como é que foi a sua experiência, o ponto que você assumiu ali, conta pra gente onde é que é, o endereço, para as pessoas entenderem, estava ali abandonado, e hoje a realidade é outra. Samantha, ali na Asa Norte, quanto fica na 103 Norte, tem um espaço para Alameda, para as árvores, que é uma qualidade, uma coisa linda de Brasília, né? Nosso comércio é ladeado ali por espaços verdes. E hoje eu posso dizer que eu sou uma, entre aspas, servidora da SLU. Por quê? Eu preciso, todos os dias, recolher muito lixo naquelas áreas verdes, e isso é algo que eu também não contava que eu teria que fazer quando decidi abrir um comércio na Asa Norte. Eu não sabia que eu teria que trocar luz, lâmpada da rua, eu não sabia que eu teria que catar o lixo às manhãs antes de abrir o comércio, não sabia que eu teria que conduzir alguns dependentes químicos, moradores de rua ali da região, até o CAPES, para que eles recebessem auxílio. Eu não sabia que eu teria que ter banheiro para tanta gente que precisa, e precisa mesmo. Eu entendo que estar no comércio é fazer essa conexão, né, com a região, com a vizinhança, mas hoje a verdade, sendo assim direta, a verdade não temos a contrapartida de tudo que investimos na área. Como você disse, nós chegamos na 103 Norte, no bloco A, ele estava simplesmente deserto, abandonado. Restavam 2 lojas ainda resistentes por estarem viradas para a rua. Na parte residencial, tinha virado um ponto de crack, infelizmente, é isso que acontece. Me lembro de ter mandado retirar ali da porta da loja, do lado de fora, 5 caçambas de lixo, antes de começar a reforma. E ali é um ponto muito próximo de prédios residenciais. É um ponto nobre. Nós estamos a, 2 quilômetros da Esplanada. Nós estamos numa região, uma quadra vizinha ao um setor todo militar, né? Ali é uma quadra 100% de militares, a parte residencial. E ainda assim, eu tive todos esses desafios, né? Iluminei tudo. Até hoje, 5 anos depois, eu continuo fazendo as mesmas coisas que iniciei lá em 2018. Recolhendo lixo, colocando lixeiras, porque eu não tenho lixeira. A quadra, na parte da ciclovia, não tem uma lixeira. Você anda o comércio da 103 Norte, Jael, você tem uma lixeira lá na ponta, onde vai para a quadra 300, e outra na passarela. E pronto. Quando eu cheguei, haviam 3. Hoje, tem uma, porque todas foram velhas, destruindo, acabadas, e ninguém nunca mais reformou. A gente está aqui falando da cozinha, falando do chão da fábrica, que é um poste de luz, uma lixeira. Mas isso é uma dor para o empreendedor. Isso custa. Que paga os impostos, a quantidade de imposto que pago pelo empreendedor não é pouco, né? Samantha, 6%, desculpa te interromper, hoje, 6% dos meus gastos, eles vão para duas empresas, luz e água, que é água e esgoto. Então, teoricamente, eu não deveria estar fazendo tanto esforço além disso, de 6% a 7%. Isso é muito, muito, considerando que a minha folha de pagamento ocupa 20%, os meus funcionários, eles levam 20% do que eu invisto mensalmente. A companhia de água e esgoto e luz, ela leva 7%, de 6% a 7%. E não tem essa contrapartida do contrapartida serviço. Você tem que se virar para... Exatamente. Então, assim, eu entendo que temos problemas macro para pensarmos, temos estratégias de a lei do puxadinho, até que ponto vai, e assim, me sinto obrigada a dizer,
eu preciso acreditar que todos nós que estamos num comércio, que amamos Brasília, não queremos invadir a área pública, não queremos ferir o tombamento. Se alguém o fez, precisa ser corrigido, e acredito que essa correção dos órgãos públicos, ela tem que vir primeiramente com o diálogo, com o esclarecimento, não com o trator. Né? Temos que ter esse diálogo, essa conversa. O que estamos fazendo aqui precisa acontecer mais na presença do poder público. E eu acho que uma grande pergunta que a gente tem que fazer para toda a sociedade de Brasília, para os moradores, para os governantes, para os deputados distritais que fazem as leis, que aprovam, é o seguinte: aquela pergunta básica, que cidade que a gente quer? A gente quer uma cidade e que tenha uma esquina, digamos assim, né? Uma comercial abandonada, suja, com problema de segurança pública por isso, ou uma comercial que ela está ocupada, que ela tem vida, que ela está gerando emprego, que ela, com isso, até consegue ter um impacto social para até ajudar a comunidade de rua que ali orbita, mas numa convivência que não seja de degradação, e sim de construção, de integração de sociedade, né? Eu acho que essa também é uma grande questão. Mas agora a gente vai fazer uma pequena pausa para a gente ouvir, dar uma olhadinha na mensagem do Sesc para a gente essa semana. Vem curtir, vem sorrir, vem suar a camisa, vem sentir o sabor, vem tranquilo, vem suave, vem na fé, vem sozinho ou com a turma toda. Vem jogar, aplaudir, viajar e, por que não, se apaixonar. Ah, quer saber? Só vem. Afinal, no Sesc tem tudo e muito mais. Continuando aqui o nosso bate-papo, que está muito bom para a gente entender todo esse bastidor do que é ter um bar, um restaurante aqui em Brasília. E essas dores e delícias, né? Porque tem um lado muito bom, mas tem um lado também muito desafiador. E uma pergunta que a gente se faz muito é que as pessoas, assim, se a gente perguntar assim, você gostaria de ter um negócio próprio? Muita gente responde, gostaria de ter um bar, gostaria de ter um café. É um sonho, um desejo que muitas pessoas que querem empreender pensam. Só que a gente vê também, a gente sabe que aqui em Brasília acontece muito isso também, de muitos bares e restaurantes que abrem, inclusive muito interessantes, com um grande investimento, que a gente olha e acha que tem tudo para dar certo, mas em muito pouco tempo eles fecham. Jael, você pelo sindicato, pela sua experiência, como é que você responde essa situação? O que leva a isso? Bom, antes aqui da gente iniciar, oficialmente, nós estamos batendo um papo aqui falando do evento que eu fiz ontem. 3º workshop Sindobar para os empresários. Por que esse workshop? Era para levar aquelas questões que nós imaginamos que o empresário desconhece. Por que ele desconhece? Por não procurar se inteirar do que está à sua volta. Então, nós levamos a diversas questões para mostrar para o empresário que nós estamos o tempo todo defendendo ele, empresário, estamos defendendo a segurança jurídica dele, buscando isso o tempo todo. A nossa missão é segurança jurídica para o empreendedor. Sempre, sempre. Ele só não pode estar muito errado, né? Porque não tem nem como dar segurança jurídica para aquele que está totalmente contrário à lei. Mas naquilo que for possível, que a gente veja que precisa fazer, nós vamos fazer. Então, nós levamos lá algumas questões ontem, e uma delas é que está aí para todo mundo. E ninguém sabe o que se passa. Reforma tributária. Nós levamos lá ontem uma hora especialista aqui de Brasília, da CNC, o economista da CNC, que fez lá um retrato do que significa a interferência da reforma tributária no setor de hotéis, bares, restaurantes. O enfoque foi esse. Foi excelente, excepcional para todos que estavam lá. Os caras vão passar a entender, vão pensar 2 vezes, dizer assim, e agora, o que eu vou fazer da minha vida se essa reforma sair? Como que eu vou me adequar a isso aí? O que eu tenho que fazer? Tem que começar a pensar agora. Vai que esse troço seja aprovado esse ano ainda. Não é? Seria algo do tipo, até para explicar por que muitos restaurantes abrem e fecham, é que às vezes o empreendedor, ele
se preocupa muito com o cardápio, o que ele vai oferecer, com o estoque, com a comida, com a bebida, mas ele peca na gestão. Peca na Não gestão. até por uma questão dele não ter essa experiência administrativa, é isso? E, por exemplo, tem muito empresário que está agora alheio à reforma tributária, e isso pode ter um impacto no negócio dele, no Eu empreendimento acho assim, dele. Samantha, são poucos os empresários que se preparam para ser empresários. Esse é o maior problema do nosso setor. As pessoas entram nesse exemplo que você deu assim, eu tenho um sonho de se abrir um restaurante, vou e abro, mas não me informa absolutamente nada antes. Não sei por que eu estou indo para tal endereço, por que eu vou abrir ali, meu público está onde, o que eu pretendo oferecer, qual é meu projeto. Que é a famosa pesquisa de mercado, né? Pesquisa de mercado. Se você não fizer uma pesquisa de mercado antes para saber aonde você vai entrar, e outra coisa, você tem que saber o que você vai oferecer e se o público está disposto e receptivo àquilo que você vai oferecer. Porque muitas vezes o cara abre, fecha por isso, fala assim, ele tem uma ideia milagrosa, isso aqui vai dar um resultado. Ninguém quer aquilo. E vou dizer mais, nós tivemos uma experiência dessa no próprio Carpedim. Nós pensávamos que íamos fazer o maior cozido do mundo. O que acontecia? Domingo ninguém ia comer o cozido, ou pouca gente ia comer o cozido. Então não adiantava você estar ali quebrando a cabeça, apresentando um negócio espetacular na nossa visão, mas o público não estava procurando assim, estava querendo comer um cozido normal. Pela sua experiência, Jael, qual é o conselho que você dá para um empreendedor iniciante no segmento ou para aquele que tem um dinheirinho ali, quer investir e está pensando em entrar para o setor de bares e restaurantes? Qual o conselho que você daria para ele? Uma das maneiras dele já tentar, vamos dizer assim, em grande parte, não dá muito errado, né? É ir no sindicato conversar com a gente, se associar ao sindicato. Por quê? Gente, nós temos todas as informações do mundo lá, inclusive em parceria com diversas entidades, inclusive na própria FEComércio. Nós temos um mapa do comércio à disposição do nosso sindicato, que nós monitoramos e sabemos onde que estão cada empreendimento da cidade, na área de bares e restaurantes. E tem como enxergar onde as regiões que têm potencial e para que perfil de restaurante, de bar, de café. Se você vai abrir, por exemplo, um restaurante aqui na 405, 406 Sul, você vai abrir um restaurante lá, aquele monte de restaurante, você tem que pensar 10 vezes. Tem um lado positivo, como, por exemplo, você tem a Rua das Elétricas, porque todo mundo vai ali, porque sabe que ali é uma Rua das Elétricas. A Rua do Restaurante é aquela, mas só existe uma Rua do Restaurante hoje em Brasília? Isso acabou. A Rua dos Restaurantes hoje, até para ser chamado Rua dos Restaurantes, são praticamente todas. Aqui da Asa Sul e da Asa Norte também, muitas delas. Então, o que falta no meu entendimento? Eles não vão buscar as informações que têm que ser buscadas. E o sindicato, ele oferece o quê, Jael? Consultoria jurídica, consultoria de gestão também? Sim. Conta aí pra gente, o que o sindicato oferece? A questão da gestão, a gente não entra nesse método, porque a questão da gestão é um trabalho, chama-se Sebrae quem executa isso. Importante você lembrar disso. Sebrae está aí para atender todos os empresários. E eu digo mais, eu volto a repetir. Nós, lá atrás, usamos todas as ferramentas que o Sebrae colocava à disposição da gente. Nós não fizemos nenhuma atividade dentro do nosso estabelecimento se não tivesse um consultor do Sebrae lá dentro nos mostrando o que nós tínhamos que fazer, o que nós tínhamos. E passamos um tempo inteiro fazendo isso. E o que o sindicato e a FEComércio podem ajudar para esse empreendedor? A FEComércio, através dos seus braços, Sesc e Senac, ela tem uma grande amplitude de atendimento aos empresários. Exemplo, Sesc, todo o trabalho de saúde para o empresário, para o colaborador, todo o trabalho de lazer, todo o trabalho de escola para os filhos do trabalhador, todo o trabalho de cultura, a parte de teatro, enfim, o Sesc tem diversas que pode servir, não só para o empresário, como também para o trabalhador, para a equipe dele. O Senac, no treinamento dessas pessoas, no aprimoramento disso. No nosso encontro ontem foi falado isso aí. Na formação profissional, na formação profissional, na requalificação, na melhoria do trabalhador, de dar para ele uma situação melhor. Então, tudo isso que o sistema faz para nós. E nós estamos por baixo dele exatamente por isso, porque ele nos atende bastante, né? Lina, e para você, na sua opinião, você teve algum momento, assim, um choque de realidade do seu sonho para a prática de empreender? Você que tem uma formação em jornalismo, né? Você fez uma virada aí de profissional.
Para você, qual é o motivo que os restaurantes abrem e fecham e você dedica, digamos assim, esses 5 anos, né, de quanto a quê? Como é que você conseguiu chegar até aqui? Samantha, eu vejo que as pessoas fazem um plano, né? O empreendedor ele faz um plano de negócios, ele faz um plano de ação, tudo ali no caderno, ali fechadinho. Quando ele vai para a rua, não tem a mesma condição de controle, né? Temperatura e pressão. A rua, a vida real, É ela não tem imprevisível. controle. O que eu vejo que precisa-se ter uma grande administração emocional, uma administração coletiva. Ninguém tem um comércio sozinho, você tem outras forças atuando ali. Isso é fundamental, né? É coletivo. Comércio, negócio, empresa, ela é coletiva. Ela é coletiva por mais funcionários, pela vizinhança, pelo concorrente, pelo cliente. São inúmeras formas de pensar ali na porta do seu CNPJ. A primeira coisa é essa. Nunca vai ser o plano que você desenhou. É importante o plano? É. Até porque fazer um planejamento é essencial para sabermos para onde voltar quando começamos a nos perder. Mas digamos que jogo de cintura é fundamental. Jogo de cintura, o velho e Uma bom. malemolência. A velha e boa também senso de percepção de realidade, né? Diplomacia. Não ter a vaidade. Eu escuto todos os dias no Quanto Café alguém, me sinto até elogiada quando alguém diz, nossa, que lindo, que delícia, meu sonho, eu já tive um sonho de ter um café, eu vou ter um café, eu quero ter uma cafeteria, eu tô pensando nisso. A primeira dica que eu dou, estude os impostos, as leis da nossa cidade, e são muitas, o país não é para amadores, tem aquela velha frase, né? O Brasil não é para amadores. Estude toda a forma de recolhimento de tributos, as leis que vão reger as contratações dos seus funcionários, estude os seus fornecedores, logística. Pasme, dentro da capital federal, se você não entende de logística, você corre o risco de desagradar um cliente, vai faltar um produto, vai faltar um insumo. São coisas que parecem pequenas para quem está sonhando em ter um restaurante lindo, um bar lindo. Se prende muito ao cardápio, à estética e imagina que o cliente quer muito aquilo, mas é a pergunta que já colocou muito bem. E aí, o cliente quer isso? É exatamente isso aí que o cliente vem buscar nessa porta que você escolheu abrir? E perseverança, né? Porque todo dia tem um leão pra gente domar. Leão pra gente matar todo dia. Né? E a gente hoje tem que, na verdade, as coisas mudaram muito nessa questão gastronômica em Brasília. Brasília se tornou uma cidade gastronomicamente importante. O que é importante? Porque Brasília tem um poder aquisitivo muito alto. As pessoas daqui de Brasília viajam o mundo inteiro e Elas chegam, conhecem, né? conhecem o que Que desejam. querem. E estão com um poder de exigência cada vez maior. Então, nós temos que acompanhar isso. Esse é o nosso próximo desafio aqui. Nós queremos que Brasília seja a terceira capital do Brasil, gastronomicamente falando? Queremos. Mas quem queremos? Não basta o sindicato querer. Precisa que os empresários que têm um restaurante de nome na cidade se engajem nesse projeto, nessa proposta. E aí eu convido todos os empresários, Isso. de todos os níveis, porque se nós tivermos aqui uma revista de referência na cidade, que ainda não temos, uma revista com maior frequência, para que a gente possa nos habilitarmos a ter, por exemplo, uma estrela Michelin, por que não? Então, o que é que precisa em Brasília? Você tem Rio e São Paulo só, que a Michelin está lá. Por que não vamos buscar essa revista Michelin aqui? E nós, empresários, vamos dizer assim, bom, o que a Michelin precisa? Quais são os Que a gente- critérios? Quais são os critérios? O que a gente precisa fazer para alcançar? E existe esse potencial em Brasília? Nós temos estamos trabalhando para isso. E os restaurantes estão aí. trazer indicam um que Michelin sim. para Brasília. Quantos chefes vamos começar bacanas esse Você pode movimento. nos ajudar nessa campanha. Vamos trazer um Michelin Quantos para chefes Brasília. bacanas nós temos aí, estrelados? Rapaz, são uma Vários. centena. Nós temos uma centena de chefes hoje na cidade. Inclusive que participou de programas, vários aí, né, famosos, de gastronomia. Todos foram premiados, estão aqui na cidade. E cliente tem, os clientes querem, eles querem, né? Com uma exigência
quanto ao prato, tudo mais, como o Jael falou bem, viajam para o exterior, experimentam outros sabores e voltam com uma referência lá em cima. O cliente de Brasília, ele tem uma referência alta do que ele quer. Podemos sim ter uma estrela Michelin aqui, né? Vamos trabalhar. Vamos buscá-la agora. Exato. Muito bom, gente. Me entusiasmei com isso. Acho que a gente pode se unir mesmo para. Vamos lançar um desafio aqui nesse programa. Não está dizendo DF pode mais? Perfeito, já é. O Aí um DF tema pode mais, importantíssimo. O DF que pode nós ter queremos? Um restaurante Michelin. Teremos mais de um. Nossa, vamos nessa corrente. Lina, o que você acha dessa, digamos, proliferação, até no bom sentido, dos cafés? Porque parece, assim, Brasília até tem uma professora da... Esse até que fez uma pesquisa sobre o mapa do café Isso. em Brasília, do IFB, se não me engano, né, Jael? É o FB. A Jaqueline. Ela se dedicou a fazer um circuito, um levantamento dos cafés, do mapa do café em Brasília, de tantos cafés que abriram, digamos assim, nos últimos 5 anos. Você que está nesse... E você tem quanto café é torrefação também, né? Vocês têm a marca, quem quiser pode ir lá, fica aí a dica, né? Quem quiser pode ir lá no Quanto e comprar o café que é torrado lá. Torrado artesanalmente. Artesanalmente, né? Fornecedores exclusivos que vocês têm. Como é que você vê esse cenário em Brasília de tantos cafés? Eles também vêm para ficar? Tem muito sonho, tem muita aventura, tem... a sua avaliação desse cenário? É muito bom, né? Quando começa o setor que a gente está investindo, ele cresce, é muito bom. Significa que tem espaço, tem a clientela e quanto mais cafés abertos, mais eu entendo que vamos trabalhar pela qualidade e mais o café está presente como um produto de desejo, né? Do dia a dia do brasileiro e um café de qualidade. Nós estamos falando aqui de café, a mais alta pontuação do café, né? Os cafés especiais, que são esses que em Brasília, nos últimos 6 anos, 5 anos, nós estamos hoje atrás só de São Paulo, para falar a verdade, Samantha, entre as cidades que mais têm cafeterias com esse tipo de grão. Isso é muito bacana, mas tem uma questão. Existe a coisa da modinha, né? A gente já teve a modinha dos cones, a modinha das paletas mexicanas, como é que era mais? Tem muita modinha. Dos iogurtes, né? Sorvete e iogurte. Exatamente. Mas a cafeteria, ela, além de ser um espaço hoje visto assim, nossa, que cool, que bonito, que elegante tomar um café, precisamos entender que é muito diferente frequentar esse ambiente, consumir nesse ambiente, ou oferecer esse tipo de serviço, né? Não tem nada de fácil, precisa ser planejado, é um ramo especializado. Não é qualquer café, né? Tem muitos meandros, né? Um ramo que, por exemplo, hoje eu te digo, o café, ele é bitributado. Hoje, um grão de café para entrar no Distrito Federal, eu pago a 2ª tributação. Eu tenho que recolher um DAF. Quando eu comecei, eu não sabia. E olha que eu me preparei, eu estudei bastante sobre toda essa questão da tributação, né? Porque trazer café de Minas Gerais, do Espírito Santo, que são os maiores produtores, tem que pagar. Se você está no Simples, você não abate de forma... Não abate. O seu preço, você tem que jogar o preço lá para cima. E você, exato. Desconhecimento, tanto que todo mundo tem esse desconhecimento, por incrível que pareça. Que a questão do tributo, fazendo só um adendo aqui, por favor, já foi dito, né? Que nós empresários, consumimos quase 1/4 do nosso tempo anual em tentar entender as questões tributárias. Então, não tem que dizer mais nada quanto que esse custo para a gente. Temos que contratar aqui, temos que correr atrás. Então, assim, é um custo o grande gargalo, né? Quer dizer, na verdade, o grande nó para empreender nesse setor, aliás, em vários, né? Eu espero que as cafeterias em Brasília que surgem aí nos últimos anos, surgiram, elas consigam se manter, torço por isso, né? Somos tem uma cadeia produtiva muito bonita, porque o café especial, ele vem de plantios de família, agricultura familiar, né, em sua maioria. Então, é rastreado, tem todo um setor remunerado, né? É uma cadeia produtiva muito bonita. E então, eu espero que isso prospere e tudo mais. Mas
se eu pudesse colaborar, se eu pudesse dizer alguma coisa para os colegas que pensam em abrir uma cafeteria, seria: estude os impostos, estude a maneira que você vai interagir com a sua quadra comercial e residencial, e principalmente a capacitação do funcionário, de quem vai trabalhar, que nós precisamos citar isso aqui. Hoje, um desafio é conseguir um bom profissional capacitado. Quem capacita? Muitas vezes o próprio empreendedor. Então, ele tem mais esse investimento a fazer, ele tem mais essa despesa, que é capacitar. Segunda questão, espera-se que um café esteja aberto sábado, final da tarde, domingo, e ônibus para o pessoal voltar para casa. Bem lembrado. Tem ônibus, o transporte público, o metrô fecha cedo no domingo. O quanto café abria aos domingos? Muito, né? Ah, poxa, eu quero tomar um café no domingo. Tá fechado. Fechou cedo, mas não pensa que tem uma logística também que envolve setor público, que envolve governo, que é a questão da mobilidade. Como é que o trabalhador vai sair de casa, vai estar lá num domingo, num feriado? Exatamente. Difícil, até porque o movimento noturno em Brasília, vocês devem ter observado isso nos últimos tempos, ele reduziu sensivelmente. Sim. Dependendo do dia da semana, meia-noite você quer sair para jantar ou comer alguma coisa, você não encontra mais nada aberto. A rua está deserta. Vem reduzindo drasticamente. Por quê? Não tem transporte coletivo. Por causa desse, exatamente. Esse é o grande problema que nós estamos lutando aí há um século, né? Mas vocês estão falando da questão do trabalhador ou também do próprio cliente? Não, do trabalhador. Do trabalhador. Essa é a questão. Do trabalhador. O dono, o empreendedor, o empresário, ele é obrigado a fechar mais cedo o seu estabelecimento para que os seus funcionários, os seus colaboradores possam ir para casa, né? Porque depois de certa hora... O meu restaurante lá no Sudoeste, eu passei a fechar ele às 11 horas. E se eu fechasse meia-noite, como seria de praxe, não tinha mais ônibus para levar os funcionários para casa. Então eu fechei às 11 horas. Eu perdi 1 hora de movimento. Mas era a solução que eu consegui para poder levar o pessoal para casa, para eles poderem ir para casa, né? Agora, gente, para já encerrar aqui, a gente não pode deixar de falar num assunto, que é essa questão polêmica das apresentações musicais, das atividades artísticas nos bares e restaurantes, a questão da lei do silêncio, que é uma coisa muito polêmica. Quer dizer, sim, é preciso respeitar, né, aquele horário noturno da comunidade ali ao redor de um bar ou um restaurante, mas também, por outro lado, os artistas, a cena cultural da cidade e os cantores, as bandas, se lamentam muito de que não estão tendo onde se apresentar por causa dessa questão da lei do silêncio. Como é que está essa questão hoje, vocês que estão aí na ponta? Essa pergunta sua, ela é, vamos dizer assim, fresquinha, né? Porque hoje mesmo houve uma manifestação nos grupos aí do restaurante Primo Pobre, lá da Zanorte, que vai encerrar as atividades exatamente por essa questão. E, coincidentemente, me ligou lá uma pessoa, hoje mesmo, um advogado, querendo saber o que nós podíamos ajudar. E eu expliquei para ele o que nós já tínhamos feito anteriormente e que, infelizmente, o empresário não conseguiu perceber aquilo que nós tínhamos feito. Eu fiz mais de uma reunião com o grupo daquela quadra, das proximidades ali, que todos, ou a boa parte deles, tinha problema de convivência. Por quê? Porque ali é um setor misto. Um setor misto, que não era uma coisa, né, possível, porque aquilo foi feito para ser comércio. De repente colocaram residência em cima, e aí agora o pobre sofredor é o empresário que tinha um estabelecimento lá embaixo, e o cara que está lá em cima resolveu morar, passa o tempo todo reclamando do cara que está lá embaixo. O tempo todo reclamando. E é mais ou menos o caso desse. E numa área que não nasceu para ser exclusiva residencial, pelo contrário, era uma área... Se é uma área mista, a pessoa que vai morar lá, também tem consciência, né, de que até determinadas horas. E o pior de tudo isso é a lei que nós temos, que ela é totalmente inexequível para o empresário. Ela não tem como você executá-la. Por mais que o empresário queira... De tantas dificuldades. De tantas dificuldades que a lei coloca. E é outra que chega um exagero, né? Exatamente. Por exemplo, questão dos decibéis. Muito baixo para o valor da cidade. A cidade hoje tem um valor, tem um nível de decibéis em torno de 70%. É o barulho da cidade. Aí você quer dizer que à noite tem que ser 55%?
Como é que pode isso? A própria cidade está fazendo barulho de 70. Eu me lembro que eu estive lá no gabinete, ainda no governo do Hollenberg, conversando com a presidente lá do IBRAM. Sabe o que tinha atrás da mesa dela? Um quadro com os decibéis anotados, medição que ela fez, dos eixos aqui de Brasília. Era tudo 70, 75, 80. Dos eixos. Aí no dia que eu fui conversar, já naquela época era essa questão, né? Vamos mudar a lei do silêncio. Como é que você consegue mudar uma lei do silêncio se você não tem unanimidade na Câmara? Porque essa lei é uma lei que contraria a comunidade de alguma forma, né? Então você não consegue a unanimidade, e quando você consegue um corpo político para apoiar a lei, falta o quê? Falta o empresário para estar lá dentro no dia da votação, encher aquelas tribunas e dizer que eles têm que aprovar. Nós não conseguimos levar o empresário para lá. Não levamos o empresário, não levamos músico, não levamos as pessoas que fazem evento, que precisam de estar lá. Se a gente não conseguir levar essas pessoas todas lá para dentro, Essa mobilização. vão continuar as pessoas fechando, abrindo e fechando, porque vai lá e multa. Olha, eu quero agradecer demais a participação de vocês. Lina, você quer dar mais um recadinho? Quer falar um pouquinho sobre isso também, antes da gente encerrar? É um assunto eu fico muito sensível, porque é claro que todos têm o direito ao sossego, ao silêncio, né, das residências, mas tem muita gente que quer o silêncio de uma fazenda morando dentro de uma cidade, né? Muita gente quer se divertir, beber até um pouco mais tarde, ouvir uma música no bar lá da outra quadra, mas na sua quadra ele quer o silêncio total. É uma hipocrisia que vivemos. Falo aqui por essa região que eu trabalho, que hoje é Asa Norte. Aqueles que frequentam o Quanto Café querem que eu fique aberto até mais tarde para tomar uma bebida, um drink. Mas acredito que muitos desses reclamam caso o bar lá da quadra onde moram fique aberto até mais tarde. É uma contradição, É uma contradição. Né? Infelizmente, estamos longe de conseguir esse diálogo como na Câmara, né? Para chegarmos a uma lei um pouco mais aplicável, porque hoje ela é totalmente fora da lógica, né? Ela não funciona. E a questão dos decibéis. Como fazer? Eu não tenho... Estou no comércio há quase 6 anos e eu não sei o que fazer. Eu não sei como posso medir, quais os equipamentos estão homologados, a quem vou recorrer quando me mandam desligar o som ambiente do meu café. Nós temos um café que fecha às 21 horas. Às vezes extrapola um pouquinho, não passo das 22. E eu recebo todos os dias telefonemas da vizinhança pedindo para fazer silêncio. E muitas vezes não tem um som ligado, é a voz de quem tá no café. Mas e aí? Eu vou recorrer a quem? Eu vou falar no sindicato? Eu vou falar com o governador? Eu vou ligar pra polícia militar? Quem vai me defender comércio? Eu não sei até agora. Tem 6 anos que eu tenho essa pergunta pra fazer. E talvez a gente conversando aqui, tendo o DF Pode Mais, né? Vamos trazer soluções, porque... Não, e a FEComércio tá aí para isso, né? Tá aqui para isso. Para representar os empresários, nós estamos os sindicatos. Com um novo objetivo, que é de encarar agora na próxima legislatura, que inicia agora no ano que vem, juntar alguns deputados. Nós já conversamos, mas eu volto a afirmar. Eu faço aqui um apelo para que todos procurem o nosso sindicato, todos que tenham música, para que a gente faça uma corrente fortíssima para que a gente consiga alterar, como já tem um projeto lá dentro, quase conseguimos no final do ano passado, e agora vamos aprovar de qualquer maneira. Qualquer maneira que eu diga assim, porque ele é fazer essa projeto, mobilização. Mobilização, e é um projeto que está lá de consenso. Ele atende também a comunidade de alguma forma e atende bares, restaurantes. A palavra é essa, é consenso, sim, é bom senso. A gente vai encerrando essa conversa e precisamos de outras conversas e esse debate tem que ser diário e a gente agregar todas essas pontas. O bar, o restaurante, o cliente, o morador, o governo, a Câmara Legislativa, porque a gente quer o DF que pode mais. E o DF que pode mais é um DF
que vai ter alegria, que tem que ter emprego, que tem que ter ponto de encontro, que é uma cidade com vida e sem bar, restaurante para brindar, para comer bem, para tomar um bom café, um belo de um café. Gente, agora fica pro próximo cafezinho no Quanto Café, tá bom, Jael? Vou lá. A gente Isso aí. a gente tá encerrando aqui mais um DF Pode Mais. Obrigada pela companhia e até a próxima.